Roma não matava rainhas, porque isso seria rápido demais, e quando uma rainha era capturada pelo Império Romano começava algo muito pior do que a morte, um processo lento e calculado feito de correntes de ouro, multidões em êxtase e humilhação pública executada passo a passo. E neste vídeo você vai descobrir o que realmente acontecia com as rainhas capturadas por Roma, porque elas eram mantidas vivas apenas para serem exibidas, quebradas e apagadas da história, e como o império mais poderoso da antiguidade transformou a própria sobrevivência em punição, usando como exemplo a história real de Zenóbia de Palmira, a mulher que ousou se proclamar augusta e desafiar Roma, revelando um sistema frio, preciso e implacável criado não apenas para destruir corpos, mas para aniquilar identidades inteiras, porque se você acredita que morrer era o pior destino possível, prepare-se para entender por que, em Roma, continuar vivo podia ser infinitamente mais cruel. No instante em que seus pés descalços tocaram as pedras incandescentes da Via Sacra, Zenóbia compreendeu algo que nenhum campo de batalha jamais lhe ensinara. Roma não precisava matar para destruir completamente um inimigo, bastava expô-lo, lentamente, diante do mundo inteiro, e naquele dia 12 de agosto do ano 272 d.C., enquanto o sol de verão queimava o mármore da cidade mais poderosa da terra, a rainha de Palmira descobria que a verdadeira arma do império não era a espada, mas a humilhação calculada. Pois as correntes de ouro maciço que esmagavam seus pulsos, tornozelos e pescoço não estavam ali apenas para prendê-la, estavam ali para lembrar a cada passo, a cada respiração difícil, a cada olhar lançado pela multidão, que aquela mulher que ousara desafiar Roma agora existia apenas como um objeto vivo de advertência, um troféu ambulante de carne, orgulho e memória sendo lentamente esmagados diante de centenas de milhares de olhos famintos por espetáculo, enquanto os gritos ecoavam entre colunas e templos. Zenóbia marchava atrás da carruagem triunfal do imperador Aureliano, sabendo que aquela caminhada não era o fim de sua punição, mas apenas o começo de algo infinitamente mais cruel, porque Roma não desperdiçava rainhas com execuções rápidas, isso seria misericórdia demais. E para entender a dimensão desse horror meticulosamente planejado é preciso compreender que o império havia desenvolvido, ao longo de séculos, um sistema refinado de destruição da identidade de mulheres nobres capturadas, um protocolo silencioso que transformava governantes em símbolos vivos de derrota, não por impulso ou barbárie, mas por engenharia social deliberada, pois uma rainha morta desaparece da história, enquanto uma rainha viva, quebrada e exibida, ensina uma lição que atravessa gerações, e Zenóbia for escolhida para ser essa lição. Nascida Júlia Aurélia Zenóbia por volta do ano 240, educada em múltiplas línguas, descendente de reis árabes e alegada herdeira de Cleópatra, governante de uma das cidades mais ricas da antiguidade, ponto vital entre Oriente e Ocidente, ela não era apenas uma mulher capturada, era a personificação de um desafio intolerável, pois após a morte de seu marido Odenato, assumirá o poder, expandirá seu domínio, conquistar o Egito, ameaçara o abastecimento de grãos de Roma e ousara cunhar moedas proclamando-se Augusta, um título reservado apenas aos imperadores, e por 3 anos sustentaram um império rival até que Aureliano marchou com 6 legiões, esmagou suas forças, sitiou Palmira e a capturou às margens do Eufrates enquanto tentava fugir em um dromedário veloz rumo à Pérsia, e desde esse momento Roma começou a preparar não sua morte, mas sua exibição, transportando-a cuidadosamente pela Anatólia, pela Grécia e pelo mar até a Itália, mantendo sua saúde, sua aparência, sua dignidade externa intacta, não por compaixão, mas porque o espetáculo exigia que o povo romano reconhecesse nela a rainha que, fora, pois só assim sua queda teria o impacto desejado, e nos meses que antecederam o triunfo ela foi mantida em uma vila nos arredores de Roma, vestida com seus próprios trajes reais confiscados, adornada com joias e coroas, sempre acorrentada em ouro, nunca em ferro, porque Roma compreendia o poder do símbolo, e o ouro dizia mais do que qualquer discurso. Dizia que até o metal mais precioso podia ser desperdiçado para subjugar uma inimiga, e que havia tanta riqueza no império que correntes de 15 quilos de ouro podiam ser usadas apenas para humilhar uma mulher por 6 horas, 3 quilos em cada pulso, 3 em cada tornozelo, 6 quilos puxando seu pescoço para baixo, calculados com precisão para não impedir o movimento, mas para transformar cada passo em sofrimento contínuo, e quando a manhã do triunfo chegou ela foi preparada como uma oferenda viva, vestida com seda púrpura, manto real e diadema, e então esmagada sob o peso das correntes que exigiram 2 homens apenas para serem colocadas em seu corpo, e quando o cortejo começou, liderado por Aureliano em sua quadriga branca, seguido por tesouros saqueados, estátuas de deuses acorrentadas, animais exóticos enjaulados e prisioneiros comuns, Zenóbia vinha por último, sozinha, isolada, andando descalça sobre pedras que queimavam a pele, enquanto o sangue começava a marcar seu caminho, e a multidão gritava insultos que ela compreendia perfeitamente, transformando sua dor em entretenimento. Crianças tocavam as correntes, adultos riam, cuspiam, celebravam, e o triunfo, feriado público,
autorizava excessos, ruídos, embriaguez e excitação coletiva, tudo alimentado pela visão de uma rainha reduzida a espetáculo. Enquanto ela mantinha o olhar fixo à frente, recusando-se a implorar, seu corpo lentamente traía a resistência da mente, pois após a primeira hora a pele dos pulsos se rompera. Após a segunda o peso queimava os ombros, após a terceira os tornozelos sangravam a cada passo, após a quarta seu equilíbrio falhava, e guardas a seguravam apenas para garantir que continuasse de pé, porque cair significaria ser arrastada. E no fórum, enquanto Aureliano sacrificava aos deuses, Zenóbia permaneceu imóvel sob o sol, enquanto a multidão circulava ao seu redor, examinando-a como se examina um animal raro, aprendendo que aquela mulher, antes temida, agora existia apenas para ensinar submissão, e ali se completava a camada mais profunda da punição, pois não era apenas seu corpo que sofria, mas tudo o que ela representava, seu reino, sua cultura, sua memória, e quando o ritual terminou ela esperava a morte, pois a tradição dizia que líderes inimigos seriam estrangulados no Tulianum, e após 6 horas de dor e degradação, a morte pareceria misericórdia, mas Roma escolheu algo pior, pois Aureliano decidiu poupá-la, não por piedade, mas porque uma rainha viva e esvaziada servia melhor ao império do que um cadáver glorificado, e Zenóbia foi levada a Tibur, forçada a viver como viúva romana comum, recebendo pensão do Estado, obrigada a casar-se com um homem deliberadamente medíocre, reduzida a uma existência banal que contrastava violentamente com tudo que fora, criando filhas que cresceriam como romanas comuns, falando latim, venerando deuses romanos, completamente desconectadas da herança que Roma fizera questão de apagar, e enquanto isso Palmira, após nova rebelião, foi destruída, saqueada, queimada, reduzida a ruínas, e Zenóbia viveu tempo suficiente para saber que tudo o que construíra havia sido apagado, que sua cidade não existia mais, que seu legado fora transformado em pó, e os registros sobre sua morte são incertos, não há túmulo, não há inscrição, não há monumento, apenas silêncio, e essa ausência talvez seja a punição final, pois Roma não apenas derrotava inimigos, ela apagava nomes, destruía memórias, transformava rainhas em notas de rodapé esquecidas, e o destino de Zenóbia não foi exceção, mas parte de um sistema aplicado a outras mulheres nobres capturadas, um método que ensinava ao mundo que desafiar Roma não resultava em morte honrada, mas em existência prolongada de lembrança constante da perda, e as correntes de ouro permanecem como o símbolo mais brutal dessa filosofia. Não ferro comum, mas ouro puro usado para degradar, dizendo ao mundo que o império tinha tanto poder que podia transformar riqueza em instrumento de humilhação, e hoje, séculos depois, enquanto as ruínas de Palmira ainda resistem no deserto e o nome de Zenóbia sobrevive apenas em textos fragmentados, fica claro que Roma alcançou exatamente o que pretendia, não apenas venceu uma rainha, mas demonstrou que seu domínio não terminava na conquista de territórios, mas na destruição total da identidade de quem ousasse enfrentá-la, e essa é a verdade desconfortável sobre o que Roma fazia com rainhas capturadas, não as matava rapidamente, porque morte era libertação, oferecia algo muito pior, uma vida inteira de lembrança, de apagamento, de sobrevivência sem significado, até que até mesmo a memória de sua morte desaparecesse. E se você quer continuar explorando histórias reais da antiguidade que revelam o verdadeiro rosto do poder absoluto, inscreva-se no canal, ative as notificações e diga nos comentários qual figura histórica você quer ver desnudada nos próximos relatos, porque enquanto impérios tentam apagar nomes, nós estamos aqui para lembrá-los. E assim, enquanto Zenóbia respirava seus últimos anos em silêncio, longe das multidões que um dia a odiaram e temeram, Roma já havia vencido muito mais do que uma guerra, havia provado ao mundo que seu poder não se limitava a conquistar territórios ou derrotar exércitos, mas a reescrever destinos humanos, a transformar rainhas em advertências vivas, a demonstrar que qualquer identidade, por mais grandiosa que fosse, podia ser desmontada peça por peça até não restar nada além de uma existência irrelevante, e essa era a verdadeira mensagem do Império Romano, uma mensagem gravada não em pedra, mas em corpos vivos, em vidas prolongadas apenas para carregar o peso daquilo que foi perdido, porque Roma compreendia algo que poucos impérios entenderam com tamanha clareza, que a morte encerra uma história, mas a sobrevivência forçada corrói diariamente. E enquanto as ruínas de Palmira resistem como sombras no deserto, enquanto colunas quebradas ainda apontam para um passado de grandeza apagado à força, o nome de Zenóbia sobrevive apenas porque cronistas decidiram registrá-lo, não porque Roma permitiu, pois o objetivo sempre foi claro, não bastava derrotá-la, era preciso provar que nenhum desafio ao império resultava em glória póstuma, apenas em esquecimento gradual, em apagamento lento, em uma vida reduzida à lembrança constante do que jamais seria recuperado. E essa lógica não terminou com Zenóbia, foi aplicada repetidamente a reis, rainhas e líderes que ousaram se levantar contra Roma,
transformando o triunfo em espetáculo, a humilhação em pedagogia e o sofrimento prolongado em política de Estado. E talvez seja por isso que, séculos depois, Roma ainda fascina e assusta, não apenas pelo que construiu, mas pelo que destruiu com método e frieza. Porque entender o destino de Zenóbia não é apenas conhecer uma história antiga, é compreender como o poder absoluto opera quando não encontra limites, como ele prefere quebrar em vez de matar, apagar em vez de executar, e deixar vivos aqueles que precisam servir de exemplo. Pois para Roma, a maior vitória nunca foi vencer uma batalha, foi convencer o mundo de que resistir não valia a pena. E enquanto houver impérios, ambição e sede de domínio, essa lição continuará ecoando, silenciosa e implacável, através da história.